Olá, meus amigos. É com enorme alegria que nós estamos juntos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. E ó, nesses minutinhos iniciais, já comenta aqui como que você chegou aqui no Recomeçar. Algum amigo indicou, você veio através de um corte, de alguma rede social específica? Coloca aqui no comentário que essa informação é muito importante para a gente. Inclusive, se você estiver aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, as notificações. Mesmo que você já tenha visto outros vídeos, outros episódios nossos, verifica aqui, às vezes você não está inscrito ainda. É uma forma de caridade, porque a rede social compreende que o conteúdo é um conteúdo relevante e passa a mostrar para mais pessoas de forma natural, de forma orgânica. E aí esse vídeo pode chegar àquele coração querido, coração aflito, que necessita dessa mensagem de incentivo, de fortalecimento da fé, da esperança. Inclusive, o nosso incentivo é que você também divulgue outros, né? Não somente o recomeçar, né? Mas que todos nós possamos fazer bom uso das redes sociais, das plataformas digitais, divulgando, espalhando o bem, o amor e a fraternidade. Nosso abraço fraterno a cada um de vocês das redes sociais que tem nos incentivado a prosseguir na tarefa. E coloca aqui nos comentários a sua região, de onde você está acompanhando esse episódio, a sua cidade, o seu país. Coloca aqui nos comentários que a gente gosta muito dessa interação. Eu não posso esquecer, senão o Emerson me cobra ali depois, me dá bronca, para a gente bater nossa meta no canal de cortes. Você está assistindo aqui pelo canal principal, mas o canal de cortes falta tão pouquinho para atingir a meta dos 100 mil inscritos. Então, se você puder também, se inscreva por lá. E esse episódio está gravado, né? Todos os episódios aqui do canal ficam salvos para quando você quiser assistir. Coloca aqui nos comentários o dia, que dia que você está acompanhando, assistindo esse episódio. Tá certo? Então, sem mais delongas, né? Pra gente não tomar o tempo aqui, já deixa o joinha e vamos adiante que a gente tem a alegria de receber o Adeilson Sales. E Adeilson, obrigado de coração, né, por você tá sempre disposto, disponível, né, tá nos aceitando o nosso convite, né? Você já esteve conosco aqui em outras duas oportunidades, né? Então, até para o público, antes de eu passar a palavra, né? Até para o público que quiser assistir o episódio 60, Sexualidade, Mediunidade e Obsessão na Adolescência, com Adeilson Sales, e Mediunidade na Adolescência. Então, o Sexualidade é o episódio 60 e Mediunidade na Adolescência, o episódio 91, tá? E esse Carta aos Jovens já é o 162, 162. Então, gratidão, Adeilson. Obrigado, Éder. Obrigado, amigos, amigas, aqueles que nos acompanham sempre, que apoiam o nosso trabalho. E é claro que eu fico muito feliz de poder voltar para esse episódio, observando tudo o que aconteceu ao longo desse tempo, das pessoas que têm prestigiado, aqueles que têm participado, que são pessoas que trabalham muito, né, dentro do movimento espírita para uma sociedade melhor. Então esse podcast, ele cumpre um papel que ultrapassa os limites da prática e do universo espírita, porque são mensagens universais que podem chegar aos corações e pela fertilidade, digamos assim, com que os episódios têm se multiplicado, a gente percebe muito claramente que tem cumprido esse papel. Perfeito, gratidão pelo carinho. E ó, antes que a gente esqueça também, para você acompanhar mais, ter um contato mais direto com a Adeilson, você pode ver tanto pelo Instagram, YouTube ou Facebook. No Instagram tem dois canais ali, Adeilson Sales Oficial e Adeilson Sales Escritor no Instagram. No YouTube, Adeilson Sales Oficial. O que eu não anotei no Facebook tá como Adeilson Sales? Tá como Adeilson Sales. Perfeito. Tranquilo. Então, quem também puder estar se inscrevendo, seguindo, quiser ter um contato mais direto, é só pesquisar aí pelo Adeilson nas redes sociais. Ô Adeilson, antes da gente já prosseguir, né, você poderia fazer a prece de abertura, por gentileza? Claro que sim. Então vamos unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, nos desligando de qualquer pensamento que traga angústia, inquietação para as nossas almas. Unindo agora os pensamentos no mesmo desejo, no mesmo sentido da comunhão com o alto, nós vamos pedindo à espiritualidade, aos amigos espirituais que dirigem, organizam as nossas atividades,
tanto na escrita, na oratória e também aqui, onde certamente a equipe espiritual responsável pela divulgação da mensagem através das mídias, que elas possam nos envolver, para que possamos, intuídos, amparados, trazer uma mensagem esclarecedora, de conforto, e que todos os lares, todos os corações que tomarem contato, não apenas com este episódio, mas com todo o trabalho do podcast Espírita Recomeçar, possam receber na intimidade dos vossos lares, na intimidade das vossas almas, as energias que são emanadas diretamente aqui desse estúdio, onde sentimos a presença dos benfeitores, que através das redes sociais o bem possa se multiplicar, adentrando o teu coração, adentrando a psicosfera da tua casa, higienizando a tua mente, fazendo a asepsia do teu lar. Que na comunhão com o alto e na comunhão com a mensagem desse podcast, nós possamos ser envolvidos pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Que Ele possa, então, estender a sua mão amorosa sobre os nossos corações, sobre os nossos lares e nos abençoar hoje e sempre. Assim seja. Amém. Se tiver muito gelado aí, você me avisa que a gente muda, tá? Pode deixar. Aqui tem o livro do episódio, né? Que você vai falar um pouquinho sobre ele. Eu fiz algumas anotações, achei muito interessante. Agora, esse aqui que você trouxe, quiser falar um pouquinho sobre ele, ó, Ouvindo Deus na Tempestade, né? Deixa eu só arrumar aqui para mostrar para a câmera. Éder, esse livro tem trazido profundas alegrias e muita comoção. Como é que ele nasceu? Ele nasceu no mês de agosto, final de agosto, para setembro do ano passado, quando eu fui no banheiro às 4 horas da manhã fazer pipi. E eu costumo deixar o meu celular ligado 24 horas por causa de alguns pacientes que podem me procurar numa situação de desespero, precisam falar alguma coisa. Eu deixo sempre isso muito bem claro para eles que eles sintam que mesmo virtualmente eles têm um canal para desabafar. E quando eu voltei para o quarto, o celular acendeu, pois havia recebido uma mensagem. Quando eu fui verificar a mensagem, era de uma mulher que eu não a conhecia pessoalmente. Eu a conhecia no período da pandemia e pós o período pandêmico, pois ela fazia contato comigo para agendar lives para o Recife. Tem uma live que é transmitida aos domingos que se chama Movimente Espírita. Movimente. Não é movimento, não. Movimente Espírita. Que ocorre aos domingos às 20 horas. E ela agendava comigo apenas. Eu nunca tive contato pessoal. Não a conhecia pessoalmente. E ela mandou uma mensagem e a frase dizia o seguinte: eu preciso de você. Fui diagnosticada com câncer. É evidente que alguém que te manda mensagem às 4 horas da manhã não deve ter dormido a noite inteira. Eu percebi que naquele pedido de ajuda dela, pelo WhatsApp, Deus estava querendo falar com ela através de mim. E isso não é nenhum favor e nem uma fala presunçosa, porque Deus fala com as suas criaturas através de outras criaturas. Eu respondi, depois de refletir, acolhendo-a, trazendo palavras de carinho, etc, etc. E à medida que eu falava, eu me dei conta que ela estava enfrentando uma tempestade. Então, depois que eu a acolhi e desliguei o telefone, eu comecei a pensar nas minhas tempestades. E comecei a pensar também nas tempestades das pessoas, dos seres humanos de uma maneira geral. Então eu me decidi a escrever esse livro, Ouvindo Deus na Tempestade, porque Deus fala conosco antes, durante e depois da tempestade. E esse livro, eu peguei passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento para falar das tempestades de alguns personagens bíblicos, mas para falar também das nossas tempestades particulares. Então eu falo tempestade no lar, tempestade no casamento, tempestade no trabalho, tempestade consigo mesmo,
na dificuldade de estabelecer a paz interior. E 2 meses atrás eu estava em João Pessoa, cumprindo um circuito de palestras e faria um seminário no Recife. E essa moça me mandou mensagem, pediu para fazer uma chamada de vídeo. Eu fiz a chamada de vídeo com ela e assim que a tela se abriu, ela começou a chorar convulsivamente. Estava me comunicando que estava de alta, que havia vencido o câncer. Aquilo foi muito impactante, né? E no sábado, quando eu fui para Recife fazer o seminário, ela estava lá, presente no seminário. Então nós nos abraçamos pela primeira vez e foi um momento na minha vida inesquecível. E muitas pessoas têm me procurado por causa do título do livro, que já é muito contundente, muito forte, né? Ouvindo Deus na Tempestade. E tem cumprido um papel, né? Que é de pedir para as pessoas acalmarem o coração durante a tempestade. Porque, se você me permite, eu fiz uma associação entre a passagem do Evangelho que eu coloquei aqui, a passagem registrada por Mateus, em que Jesus dorme no fundo do barco, a tempestade chega, as ondas ameaçam cobrir a embarcação e os apóstolos se desesperam. E Jesus dormindo. Então, em determinado momento, eles o acordam, desesperados, e ele se coloca de pé, acalma o vento, acalma o mar. E eles se indagam: que homem é esse que até os ventos e os mares o obedecem? E eu me lembrei, quando eu era criança, na minha casa nós éramos em 8 irmãos. Meu pai era maquinista no Cais do Porto, em Santos. E um dia ele chegou, na minha casa havia uma goiabeira vigorosa, com galhos fortes, e meu pai chegou com um pedaço de corda e com um pedaço de madeira. E ele improvisou com a corda, com a madeira, e fez um banco e criou um balancê para nós. Eu me lembro que todas as vezes que o meu pai me empurrava, que ia bem alto, eu experimentava uma felicidade que não dá para descrever com as palavras. Eu fechava os olhos e me sentia pertinho do céu, porque o meu pai estava me empurrando. Quando a minha mãe me empurrava, eu também sentia a mesma coisa. Quando algum estranho me empurrava, eu não tinha tanta segurança. E aí, eu pensando em Jesus, nessa passagem em que ele dormia, quando a embarcação balançava, eu descobri que Jesus dormia porque ele sabia quem balançava o barco. E sendo Deus a balançar a embarcação das nossas vidas, nós não devemos temer. Devemos nos abrigar quando a tempestade for muito intensa, para que após a calmaria a gente possa voltar, recolhendo o aprendizado da tempestade, para podermos seguir adiante. Porque as tempestades, elas são cíclicas, né, Éder? Elas vão e voltam, faz parte da vida aqui na Terra. Muito bonito isso, hein? Muito bonito. Você chegou a falar para ela que foi através do... Cheguei e eu falei para ela, quando eu estava escrevendo o livro, que eu estava escrevendo porque a tempestade dela me inspirou a escrever um livro. Bonito. E aqui também, né, Adeilson, se me permite, fica também uma lição para todos nós, aqueles que não são, para mim, né, e outros que não são médios ostensivos, Sim. que para exercer o acolhimento, para exercer o ouvido amigo ali, o auxílio, não precisa ser médium, né? Não. Nesse caso, a mediunidade, acredito que não entrou de forma direta, talvez depois, Sim, na inspiração. na inspiração tal, mas não necessitamos ser médios ostensivos para estar à disposição dos amigos, né? Sim, nós todos somos médiuns, então existe a mediunidade de psicofonia, que é aquela em que a entidade se manifesta usando os nossos recursos da fala. Mas você que me ouve, você que está aqui nos acompanhando, você pode ser um médium psicofônico, falando palavras de incentivo e de amor. E quando você entra nesse terreno da honestidade, do sentimento sincero, de querer ajudar, você já está a serviço de Deus. Nós podemos também ser médiuns audientes, selecionando e filtrando aquilo que chega nos nossos ouvidos. O benfeitor Batuíra, ele diz que ouvidos são 2, para que saia por um o lixo que nos atiram pelo outro. Então nós podemos ser médiuns audientes e captar apenas aquilo que é edificante
não trazer para a nossa mente, para o nosso coração, né? Não pode entrar pelo ouvido e descer para o coração. As coisas menos dignas. Não se trata de ser santo, se trata de ser um ser humano. Você pode também ser um médium psicógrafo. Você pode pela manhã, ao sair para o trabalho, deixar um bilhete para o seu filho. Eu te amo. Você pode fazer uma declaração de amor para sua esposa. Nós podemos ser médiuns para essas pessoas mais próximas, manifestando em nós as coisas de Deus, no amor, no sentimento puro, sincero e elevado, transmitindo para aqueles que compartilham a experiência do mundo conosco, realmente uma postura de amor, onde o amor fala, Deus se manifesta, né? Perfeito. E nesse caso, como que foi que nasceu esse livro aqui, ó, que leva o nome do episódio de hoje? Carta aos Jovens. Olha, Éder, eu sou assim bem, digamos, arrojado nas minhas propostas literárias, né? E eu lendo as duas epístolas de Paulo ao jovem Timóteo, eu me dei conta, né, consultando aquela obra primorosa que foi organizada pelo Saulo César e pela esposa dele, a Larissa, a partir do Evangelho no Lar. Nós temos hoje a coleção Evangelho por Emmanuel, editado pela Federação Espírita Brasileira. É um trabalho primoroso, porque nós consideramos Emmanuel o quinto evangelista, né? Nós temos os quatro, João, Lucas, Mateus e Marcos, mas com a chegada do Espiritismo na Terra, o Consolador para nós espíritas, Emmanuel, o mentor do Chico, traz para nós o Evangelho ali para a cozinha de casa, ou para as nossas dores mais íntimas. O Evangelho é muito mais palatável na psicografia de Chico Xavier. Então, eu me dei conta que nas duas epístolas de Paulo ao jovem Timóteo, Emmanuel, pela psicografia do Chico, havia comentado 41 versículos. Então eu peguei os 21 versículos da primeira epístola, os 20 da segunda, e colocando em ordem, na ordem que Emmanuel psicografou, eu fui dissertando aquele assunto, aquele versículo, para os jovens nos dias de hoje. Muitas vezes nós precisamos ter uma linguagem adequada. É possível falar de Jesus para os jovens sem querer catequizá-los. Muita gente fala sobre os jovens, poucas pessoas falam para os jovens. Existe uma diferença muito grande nessa prática. E aí eu tentei, né, e fiquei muito feliz com o resultado, dissertei esses 41 versículos. O título primeiro não era Carta aos Jovens. O primeiro título era O Jovem, o Mentor e o Apóstolo. O jovem seria Timóteo, o mentor Emmanuel e o apóstolo Paulo. Porque nós temos hoje, e eu escrevi para os Timóteos, garotos e garotas dos dias de hoje. Então, o garoto e a garota nos dias de hoje está no lugar do Timóteo, nessa minha literatura. E a gente fala de Jesus, trazendo esses assuntos para o universo cotidiano dos adolescentes. É possível falar sobre Jesus, falar com a lente do espiritismo para os garotos e garotas de hoje. Nós precisamos ter uma linguagem, eu repito sempre isso, né? Uma linguagem pedagogicamente adequada. E é interessante que o Timóteo ali tinha 13 anos. Se eu não me engano, acho que eu li isso em algum lugar aqui, né? Então Isso. O próprio, não sei se a todas as cartas foi nesse período, ou se ele já estava numa fase mais madura, mas é interessante ver com esse olhar, né? Daquele que já percorreu um caminho, ganha uma outra riqueza, né? O texto, quando a gente tem esse olhar. Sim, essa passagem que está aqui na quarta capa, né, em que o pessoal da FEB colocou, elaborou muito bem, diz assim: jovem leitor, foi conversando em um simples curral de cabras que Paulo de Tarso deu início à evangelização de Timóteo, de apenas 13 anos. Essa passagem de Paulo conversar com Timóteo num curral de cabras está registrada no livro Paulo Estevão. Foi nas suas andanças
que Paulo teve contato com o jovem Timóteo. Eu não vou abrir aqui o livro para ficar procurando tudo, mas me vem à memória agora a passagem em que a mãe de Timóteo e a tia gostariam de fazer com que Timóteo servisse dentro da seara de Jesus, que conhecesse Jesus e que também trabalhasse dentro da divulgação do Evangelho. E Paulo estava ao lado delas enquanto elas faziam esses comentários. E Timóteo estava próximo. De certa forma, Paulo se revela aí um educador muito inteligente, quando ele percebe que elas estão deliberando sobre o futuro do Timóteo sem consultar o Timóteo. E Paulo entra no diálogo e traz Timóteo para a conversa, perguntando a ele se ele gostaria de servir a Jesus. Então, o que a gente vê nesse recorte que eu estou fazendo é o que acontece na maioria das vezes dentro das famílias. As famílias deliberam sem ouvir, sem perceber a vocação do adolescente. É claro que os pais, cumprindo o papel de educadores, devem nortear e orientar os filhos na direção correta. Todavia, é imperioso para uma relação de pertencimento saudável dentro da relação, eu sempre digo isso também, relações onde não existe pertencimento, né? Onde o garoto e a garota não podem falar das suas dores emocionais, é uma relação em que eles ficam à margem. E eu estou usando esse recorte de Paulo porque Paulo foi muito psicanalista, muito psicólogo nessa fala, que pode parecer de um diálogo rotineiro e comum, mas não é. Ele se deu conta que nós precisamos ouvir os nossos adolescentes, etc, etc. Como está aqui no primeiro parágrafo, foi conversando em um simples curral de cabras que Paulo de Tarso deu início à evangelização de Timóteo. Ele deu início, porque esse processo de evangelização ele acontece ao longo do tempo. Interessante você falar dessa visão de Paulo. Eu li um livro que me marcou muito, Janusz Kozakov, alguma coisa assim, o autor, Quando Eu Voltar a Ser Criança. Sim. E ele foi para o campo de concentração, não abandonou as crianças que ele Sim. educava e caminhou, né? Falando, vamos passear, e caminhou para a morte ali naqueles Sim. campos lá mais conhecido Auschwitz, né? E nesse livro ele descreve que ele acorda como criança de 8 anos, mas não é que ele perdeu a sua consciência. Então ele, com a consciência de adulto, começa a descrever as injustiças que eram cometidas com as crianças. Então é um livro muito interessante, Quando Eu Voltar a Ser Criança, que ele relata muito isso. Então, a criança tá andando e aí tá um adulto vindo de frente, aí o adulto dá um tapa na cabeça dela, não tá vendo que eu tô passando aqui? Por que que não sai da frente? E aí ele, mas... Quer dizer, ele tem a maturidade intelectual de refletir, né? Sim. Por que que não me permitiu? Porque eu não posso passar, tal. E dizem que ele é como se fosse o pai do ECA, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. Que durante muitos anos a gente deixou de lado, né? A criança sem o devido respeito emocional que a criança e o adolescente merecem, né? Perfeito. Você acha assim que você descreveu os livros, né? Mas você percorre o Brasil todo, né? Fazendo palestras, tanto no meio espírita quanto nas escolas, né? Qual que é a maior queixa, assim, dos jovens? É justamente não terem experimentarem esse pertencimento, né? A maioria das questões, elas são muito desrespeitosas. A gente precisa entender e aprender com a própria história, com o processo civilizatório da humanidade, que as crianças e os jovens, eu já disse aqui em outro encontro nosso, eles têm um sofrimento psicológico específico. Então, a percepção cognitiva da criança com relação ao mundo, com relação à briga dos pais, por exemplo, para ela isso ganha uma relevância absurda, influencia diretamente na estrutura psicológica e emocional da criança. Com o adolescente se passa a mesma coisa. Então, nem criança e nem adolescente, muitas vezes, sabem identificar o sofrimento que eles experimentam. Por isso que a gente acaba identificando, Éder, respondendo objetivamente a tua pergunta, que se não houver esse sentimento de pertencimento, eu estou inserido dentro da minha família. A minha dor também é ouvida, os meus pais me ouvem.
eles me escutam. Isso fortalece os laços na relação pais e filhos. E é preciso que a gente se dê conta, né? Aqui nós podemos nos dizer agraciados com a mensagem espírita, porque a lente da reencarnação deve fazer com que a gente perceba muito claramente que a educação ela é uma via de duas mãos. A gente educa e a gente aprende, né? Com aquilo que os nossos filhos trazem como resposta das nossas ações educativas. Mas acontece também com os adultos. Muitos adultos têm. Eu falo para professores e a gente percebe os professores pedindo socorro. Eu lancei na Bienal de São Paulo ano passado e não me lembro de ter trazido aqui o livro Construtores de Asas, que é um livro voltado para pais, professores, crianças e adolescentes, que fala justamente também do sofrimento emocional dos professores. Afinal de contas, os professores são pais, são educadores, são maridos, são esposas e vivem também a carga de relações deterioradas, de circunstâncias aflitivas. E isso faz com que muitos professores adoeçam. Então, muitos chegam na sala de aula, e eu venho falando isso para eles mesmos, nas palestras para os professores, que eles querem passar o conteúdo, porque eles não estão instrumentalizados, digamos assim, para ter uma percepção maior. É bom a gente dizer, acho que eu já disse aqui nessa mesa, que existem professores e existem educadores. Os professores passam e os educadores ficam. Então a questão não é só passar conteúdo para cumprir uma grade curricular. A grande questão é que nós estamos lidando com seres humanos. Não é também que os professores devam ser psicólogos nem psicanalistas. Mas uma palavra de um professor pode salvar muitas vidas. E quando eu faço palestra para professores, normalmente ocorre assim uma choradeira muito grande, né? Porque a gente vai falando das questões emocionais, e aí a professora que é mãe, o professor que é pai, que é irmão, que é filho, vai havendo uma catarse. Essas minhas falas têm sido muito catárticas, é impressionante o que vem acontecendo. Deve ser para cumprir algum papel, eu imagino. Senão não ia parar lá dentro, né? É interessante, Adelson, que se a gente for buscar na memória, e quem está acompanhando também quiser comentar aqui, todos nós nos lembramos de algum professor que nos marcou, né? Um educador. Um educador, porque se não fosse, não teria marcado, né? Exatamente. E geralmente é por ter nos enxergado, né? Nos enxergado. No meio de tantas crianças, tantos jovens, nos enxergou ali de uma forma diferente e que nos marca, né? Eu vou te contar uma história que aconteceu em uma das minhas palestras. Não foi no meio espírita, foi numa escola. Eu estava fazendo a palestra, falava, e uma professora pediu a palavra. Ela pediu a palavra, ela já tinha chorado, eu percebi que ela estava chorando durante a minha fala e ela teve que se controlar para poder contar o que eu vou descrever aqui agora. E ela contou a seguinte história. Ela tem uma filha e a filha dela colocou muitas vezes ela em xeque com a relação, né? Porque os nossos filhos, eles estão aí para isso mesmo, para nos desacomodar. Não é para caber dentro do nosso script de filhos perfeitos, como nós não nos adequamos também ao script dos nossos pais. E o que aconteceu é que um dia ela estava dando aula e recebeu um telefonema para que se dirigisse ao pronto-socorro porque a filha dela tinha tentado suicídio. E ela perguntou 3 vezes para o interlocutor se ele tinha certeza que era a filha dela mesmo, porque ela não acreditava. Então ela ficou desesperada. Ela foi em casa, dirigiu-se ao posto de socorro e a filha dela estava lá, passando por lavagem estomacal, aqueles procedimentos. E o que se sabia era que ela estava escapando, mas assim, por sorte, não é? Já que sorte não existe. Então, enquanto ela aguardava, desesperada, entre lágrimas, ela conta, entre soluços, ela conta para mim e para os outros professores. Veio um médico todo tatuado, um médico cheio de piercings, e convida ela para ir para uma sala. Ela vai.
a filha dela com tatuagens, etc. E ela tinha dificuldade em administrar o que a filha gostava. Então o médico diz para ela e fala coisas para ela, porque ela brigava muito com a filha na hora de lavar a louça em casa, que ela gostava de deixar o, o detergente do lado direito e a filha colocava do lado esquerdo. Ela criava problema com a filha por causa disso. E quando ela fala com o médico fala para ela muitas coisas, e ele diz assim: não importa se o detergente está do lado direito ou do lado esquerdo. Ela levou um choque quando ele falou isso. Ela ouviu tudo aquilo. Saiu da sala, chorando, e foi aguardar na antessala onde a filha se encontrava. Aí a filha recebe alta, ela fala com uma outra médica, com uma médica, e ela pede para falar com o médico que a havia atendido. Ela descreve o médico e as pessoas, as enfermeiras, elas dizem: mas não tem nenhum médico aqui com essas características. Não tem nenhum médico. Como não tem? Eu falei com ele me chamou para conversar. Ele era assim, baixinho, musculoso, todo sarado, com piercings, com tatuagens, todo tatuado. Ele falou comigo. Não, não falou. E ela contou aquilo, e a coordenadora das professoras, ela é uma companheira protestante. Então não era espírita, ok? Perfeito. Ela não era protestante. E ela falou aquilo, e a coordenadora, a pessoa que me convidou a fazer as palestras na escola, eu fui, a palestra eu não cobrei, né? Eu vejo a situação de algumas escolas públicas e não me custa nada fazer esse trabalho, que para mim é um trabalho de caridade. Para alguns é um trabalho de alguém que é tolo por não cobrar, mas isso me deixa muito feliz por viver situações como essa. Ela voltou depois no posto de saúde, procurou o médico, perguntou para muitas pessoas. Durante 1, 2 anos, todas as vezes que ela passava, ela entrava para procurar o médico e nunca se teve notícia de um médico com aquelas características. A filha dela escapou. Ela parou de fazer questão do lado que ficava o detergente. E a gente perde muito tempo deixando de amar, de construir uma ponte com os nossos filhos. Então ela fui surpreendida, e aqui eu não quero fugir do assunto do livro, porque esse livro tem o papel de falar desse médico das nossas almas, tanto para os pais quanto para os adolescentes. Para circunstâncias como essa, em que o adolescente experimenta um vazio, um sentimento de não pertença à relação com os pais. E esse sentimento de não pertencimento, e na maioria das vezes de não pertencimento ao próprio mundo, por processos de bullying, por processos de conflito na área da sexualidade, porque a filha dela também tinha uma namorada e o namoro acabou, enfim. Essas circunstâncias precisam ser observadas por todos nós. O que importa, Éder, e deve ser sempre a base das nossas relações, é o amor e o respeito. E o choque que ela deve ter levado, porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro e as nossas exigências a gente não consegue medir o alcance, né? Então, quando ela percebeu as exigências dela estavam ferindo de modo grave a sua filha lá, ela toma um choque, né? É exatamente isso que você está colocando. Nós precisamos entender que o meu filho é uma outra instância emocional. Ele é um outro universo singular, com as suas experiências próprias. As experiências emocionais, nós, educadores e pais, somos responsáveis, muitas vezes, né, na maioria das vezes, por aquilo que a gente está passando para eles. Mas eu quero fazer um parênteses para dizer, né, eu sou um psicanalista um tanto quanto torto, né, fora da curva. Na minha concepção, na minha experiência, o que Freud não explica, Kardec vai explicar com muita propriedade. Então eu já percebi que existem pessoas que trazem traumas psicológicos, traumas emocionais, que são condições endógenas, que vêm de dentro, que nós trazemos através das vidas que nós experimentamos quando voltamos ao palco do mundo. Perfeito. E dentro dessa questão, desse conflito, tem uma frase sua que
falando sobre a emoção descontrolada, aqui nesse livro, que você diz assim, ó, que agir de forma descontrolada gera uma dificuldade em criar uma ponte para a reconciliação. Então, muito desses conflitos familiares, às vezes a gente perde a cabeça, fala o que não deve. Então, às vezes, um segundo que a gente lança uma palavra, talvez dificultam a encarnação toda para que se reconcilie, né? Pois é, eu poderia ficar aqui contando casos. Qualquer dia a gente faz um podcast só Conta. para contar A gente casos. gosta de casos aí, né, Emerson? Contar casos, porque muitas vezes as pessoas acabam se entrincheirando. O pai vai para uma trincheira, o filho vai para outra trincheira. Ninguém quer sair para construir a ponte. Então, mais um caso que se deu em uma escola de um garoto que dava muito trabalho. Dava muito trabalho. E a orientadora o acolhia assim com muito carinho, tentando fazer com que ele não se sentisse, não experimentasse um sentimento de inadequação com o meio, sendo visto como o único que dava problema e que dava trabalho. Então aconteceu um fato e foi necessário chamar a mãe dele. A mãe veio e ficaram as duas frente a frente. E aí a orientadora disse: você é um menino tão bom, tão inteligente, etc, etc, e você precisa mudar. Olha o que está acontecendo aqui, a sua mãe passando por essa situação e etc. Você pode mudar, você tem capacidade para isso. E ela disse assim, a orientadora: veja como a educação ela não se restringe apenas às questões do intelecto. Ok? Abrace sua mãe, a orientadora pediu. Ele ficou travado e a mãe ficou travada. E entre dentes ele disse: mas ela nunca me abraçou. E eles se abraçaram. E a orientadora ficou impactada, porque eles se abraçaram e não se largaram mais. E ela precisou esperar um tempo até que eles saíssem daquele momento, né, que também era uma catarse muito importante. E a gente percebe que em todo o processo educativo, a didática deve ser a didática do afeto. Porque quando eu toco o coração da criança, do adolescente, dos pais, do próprio professor, o caminho fica aberto para que a gente possa trabalhar as questões humanas, as questões afetivas e as questões do intelecto. Então, ele não voltou para a escola para ser o melhor aluno, ele voltou e se tornou um aluno como outros alunos. Mas para a vida dele como ser humano, aquela passagem foi marcante, para que ele pudesse ressignificar a relação com a mãe e a mãe ressignificar. E alguém pode dizer assim, inadvertidamente: mas a mãe também, por que não tomou iniciativa? A gente tem que olhar com um olhar para além da persona. Qual é a história da mãe? Nós não sabemos, então convém não julgarmos também, né? Perfeito, a gente não sabe, né? E tem uma frase do Pestalozzi, né, que diz que o amor é o eterno fundamento da educação, né? Perfeitamente. A base. Ó Deus, quando você escreve os seus livros, você já busca antecipar essas visões, assim? O teu objetivo final é que você consiga que alguém, ao ler o livro, ele vá lá e dê um abraço naquele que estava afastado, aquele que se sente sozinho, com ideias de abandono da vida, retome a esperança. O que que você... Eu digo isso porque a gente não mencionou nesse episódio, mas você já passou do 100º livro, né? É o 101º eu lancei. Esse foi o 101º. O que que te motiva, assim? O que que você imagina o que a pessoa sente ao terminar de ler uma dessas obras? A nossa intenção, o desejo é sempre de chegar no coração, né? Chegar no coração das pessoas. E ao longo desses anos, as respostas têm sido muito positivas. Muita gente me procura e muita gente me manda mensagem falando daquilo que o livro provocou no campo dos sentimentos.
E esse é o meu principal objetivo, tanto quando eu escrevo para adultos, adolescentes e para crianças. Nós vamos lançar brevemente a maior história de todos os tempos, que eu escrevi baseado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com Chico Xavier. Então, é um livro que ficou assim, encantador, sabe? Porque eu sei que eu fui auxiliado para escrever pelo próprio Humberto de Campos. Porque essa fala desse livro, eu só consegui realizar agora esse projeto, mas ele já havia falado comigo há mais de 10 anos atrás, para a realização desse livro. Então é um livro que vai mexer muito, porque quem vai contar para as crianças as histórias adaptadas é o próprio Chico Xavier, que entra como personagem no livro. Então, cada capítulo do Boa Nova, 30 capítulos, são 30 histórias em que ele coloca as crianças sob a sombra do abacateiro e ali ele pede para as crianças fecharem os olhos e entrarem no mundo da imaginação. E quando ele fala isso, as folhas, o abacateiro vai se transformando na Palestina, em Cafarnaum, onde Jesus estava. Então as crianças vão encontrar Maria de Magdala, vão encontrar os 500 da Galileia. Então ficou um livro assim infantil, muito, muito emocionante. Então ele tem essa proposta de emocionar a criança, o educador, porque o próprio adulto, ao ler um livro como esse, já se emociona também. Não, eu tava imaginando agora e pensando, né, como ia ser bonito uma série, né? Sim, Uma série com sim, com essa temática, né? Eu tô sim. assistindo agora o The Chosen, então a gente imagina, né, você narrando aí na sombra do abacateiro ali, iniciando por aquele ambiente e tendo histórias em todos os cenários, lugares e épocas, né? Exatamente, exatamente. E qual que é um outro livro assim que tem te marcado recentemente, né? Aproveitando que a gente tocou no assunto de livro, que você não trouxe aqui, mas é interessante que você mencione aí para o A ser público, lançado, ou que você já lançou. o Tenho Sede. Tenho sedes, eu coloquei esse título no livro, são as duas palavrinhas. Jesus pede água duas vezes no Evangelho. A primeira ele pede à beira do poço de Jacó, para a mulher samaritana, e a segunda ele pede nas agonias da crucificação, quando ele diz: Tenho sede, e o soldado romano embebe uma esponja em substância vinagrosa, coloca na ponta da lança e aproxima dos lábios de Jesus. Por que eu decidi escrever esse livro, Tenho Sede? Né? O título do livro é Tenho Sede e o subtítulo é O Evangelho como Terapia para a Cura da Ansiedade. Porque eu percebi nos meus pacientes que todos chegavam com sede. Sede de paz, e que a grande sede dos dias atuais é a ansiedade. Então eu fui observar alguns personagens do Evangelho e me dei conta de que eles, guardados os processos civilizatórios da época, né? E os de hoje, porque não tinha WhatsApp nem celular naquela época, eles também experimentavam ansiedade. Nós precisamos entender que algumas emoções elas são absolutamente humanas, Éder. Então você pode sentir ansiedade, eu também sinto, mas a gente deve evitar viver com ansiedade. Você pode ficar triste, você pode ter raiva, mas você não deve viver triste nem viver com raiva. Hoje em dia, eu venho dizendo nas palestras que está havendo uma patologização das emoções humanas. Então a pessoa fica triste, está doente. A pessoa fica magoada, está doente. A pessoa sente raiva, está doente. Todas essas emoções fazem parte, esses sentimentos, do combo da nossa estrutura psicológica. Então é normal ficar triste, é normal ficar com raiva. Mas as pessoas estão procurando remédios e medicamentos e a indústria farmacêutica muito se alegra com essa realidade que a produção de remédios não para de crescer e a dependência também. Então, na dificuldade de gerir as emoções que nós temos, é que a gente adoece. E o livro Tenho Sede cumpre esse papel. Eu falo da ansiedade de Maria de Magdala, a ansiedade de Maria de Nazaré, quando disseram a ela que Herodes mandou matar as crianças, etc. E vai por aí. A ansiedade de Pedro, quando negou Jesus, a ansiedade de Judas, quando se entregou ao suicídio. Eu aproximo essa ansiedade da minha ansiedade e da ansiedade dos leitores.
Perfeito, excelente. Eu fico imaginando o Pedro, né? Que o importante, eu estava comentando até com um amigo recentemente, é a gente não desistir, né? Exatamente. Às vezes a gente tem um objetivo, uma meta e a gente fracassa. Às vezes a gente estuda o evangelho, sabe onde é a nossa limitação e tomba num vício, num erro. E Pedro tinha sido alertado por Jesus que ele iria Sim, sim, negá-lo. Ele faz, nega. Jesus é ali crucificado, né? Desencarna, mas ele se reergue em si mesmo e funda ali, né, a primeira igreja ali primitiva sim, e de sim, sim, auxílio. sim. Então, acho que fica como recado, lição para todos nós que, apesar dos nossos tombos, a história não termina, né? Se a gente Não. se reerguer e continuar adiante, né? Cair, todos nós caímos, mas nós não podemos nos identificar com o chão. Preciso Perfeito, levantar, né? perfeito. Tá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 do livro aqui, que fala assim: exercita-te na piedade, né? Paulo fala para Timóteo. É possível a gente exercitar a virtude assim como a gente exercita outros dons? É possível. É possível. A natureza ela não dá saltos. As virtudes não entram no nosso corpo, na nossa alma, como um comprimido que a gente toma. E a gente precisa apenas prestar atenção, essa é a parte mais difícil, prestar atenção quando você enfrenta uma circunstância adversa, o que é que essa circunstância quer me ensinar. Então, qual é a mensagem que essa dor está me trazendo? Que essa tempestade está me trazendo? Normalmente, aquilo que grita em nós é o nosso calcanhar de Aquiles. A nossa grande fraqueza, ela é sempre provocada por algum fato, alguma circunstância. E aí, claro que isso é algo muito particular, nós devemos tentar identificar por que é que eu estou reagindo assim, ou por que é que eu sempre reajo da mesma maneira diante dessa atitude de alguém. Por que é que estou sempre pegando o mal dos outros para mim? Por que é que eu estou me permitindo sequestrar emocionalmente, sempre reagindo e nunca agindo? São as montanhas que nós temos dentro de nós, na nossa concepção de vida, que a gente deve procurar administrar. E vou repetir: não é para que nós nos tornemos santos e sejamos canonizados. É para que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Você falando sobre isso, né, dessa dor, tem um item aqui que você diz assim, ó, não devemos falar tudo a todos. Não te exponhas a quem não está preparado a valorizar os seus gestos. Perfeitamente. É que as pessoas ficam embotadas dentro do universo delas. Quando nós olhamos para qualquer circunstância, para qualquer pessoa, nós somos ainda limitados e nós fazemos projeções. Até na relação com Deus, as pessoas projetam um Deus para que lhes atenda ao conflito íntimo. Então, alguém que é racista, que é homofóbico, que é misógino e se diz religioso, faz uma oração, eu me pergunto, me indago, com que Deus que essa pessoa está tentando buscar comunhão, se não é o Deus que é resultado dos seus próprios conflitos. Quando nós nos relacionamos com alguém, com o namorado, com a namorada, e nós tentamos colonizar aquela pessoa, fazer com que ela pense como eu penso, que ela use as roupas que eu acho que ela deva usar, que ela se relacione com as pessoas que eu entenda que ela deva se relacionar, na verdade eu não estou amando, eu estou colonizando. Amar o ser humano que está por trás do personagem que eu conheço, por exemplo, amar o seu pai, tirando dele o papel de pai. Quem sobra? Quem é essa pessoa? Quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? Vamos tirar o título daquilo que o mundo diz que eles devem ser, para olhar para o humano que está por trás do personagem. É um desafio. Certamente, se você fizer isso, é possível que você experimente, como eu experimentei na minha relação com meu pai, que não me deu sentimento de pertença, não era afetuoso comigo, e durante um tempo eu acalentava a ideia de que ele não gostava de mim. Mas eu tirei dele o título de pai e ficou só o seu Roque
nome dele era Rock. Aí eu me perguntei, quem é o Rock? Aí eu tive uma grande surpresa e pude olhar para o ser humano que ali estava e com as dificuldades que ele tinha de me amar e de amar outras pessoas. Então nasceu no meu coração um sentimento de compaixão muito profundo por quem era meu pai. E você relata aqui também, né, a relação com os pais, no momento em que os papéis se invertem, né? Porque muitas vezes a vida nos traz essa surpresa em que o papel se inverte, né? E aí você diz assim, ó, seus pais trazem dores desconhecidas de vidas passadas. Perfeitamente. A vida ela é maravilhosa, né? Porque ela nos muda de posição durante a nossa existência. Então hoje você está filho, amanhã você será pai, será mãe, será avô, será avó, será irmão. Essas mudanças dentro da sala de aula chamada família nos permitem aprender disciplinas diversas no campo relacional humano, né? Perfeito. Um outro. Aqui eu fui selecionando que eu achei interessante, né? Pra Sim, você discorrer aqui. É, tem muito, hoje em dia, até pegando essa questão do relacionamento, né? Familiar. Você fala também aqui sobre fake news, né? Hoje em dia parece que a gente tem que saber sobre tudo e tem que se posicionar sobre tudo nas redes sociais, né? E muitas vezes a maioria não se aprofunda, né? É uma discussão de superfície só, né? Então tem aqui, ó, discussões infrutíferas e muitas vezes visando um ganho que nem sempre é financeiro, prepotência de opinião e vaidade. Você acha que tem acontecido muito isso, né? Principalmente nas redes sociais? totalmente. Só isso daria um outro podcast para a gente conversar sobre a imbecilização humana. Me desculpem essa palavra forte, imbecilização humana. Então eu tenho observado, é claro que eu não comento, né, nem posso comentar, porque eu não tenho uma condição de superioridade. E a intenção aqui é conversarmos para aprendermos. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós lançamos o olhar sobre as pessoas, quando nós rotulamos, quando nós condenamos as pessoas. E isso pode revelar os nossos próprios conflitos íntimos. Então, dada uma circunstância em que eu esteja atravessando na minha vida pessoal uma dificuldade no campo financeiro ou qualquer outra dificuldade, eu posso me contaminar tanto, estar num processo de ferida emocional tão dilacerante que aquele meu valor, a minha valoração no olhar para o Éder ou no olhar para as pessoas, ela vai impregnada do meu olhar e da dor que eu tenho, da ferida que eu tenho para o problema que eu vivo. Isso é muito comum. Então, eu não estou falando de governo A ou governo B, certo? Perfeito. Então tem governo A, B, C, D, qualquer governo. Eu estou com uma dificuldade na minha aposentadoria. Eu estou numa circunstância que a gente percebe que é estrutural, que vem de muito tempo de desvalorização da pessoa aposentada. Eu estou atravessando uma crise. Então, se eu tenho uma antipatia, eu transfiro todo aquele meu problema, aquele meu sofrimento, aquela minha dificuldade, seja financeira ou qualquer outro tipo de dificuldade, para a lente com o que eu olho o governante ou as pessoas e exerço um juízo de valor que tem o grau e a profundidade da ferida que eu carrego em mim. Excelente. Isso causa a disseminação de ódio, porque as pessoas se identificam, se buscam, os afins se atraem. Então é uma questão sociológica, uma questão que precisa ser analisada com cuidado. E eu, participando de conversas, ultimamente, eu percebi essa manifestação da raiva e do ódio indiscriminado. Então, qualquer manifestação daquele que eu identifiquei como uma porta para que eu possa vomitar as minhas angústias, eu distorço, porque eu não entendo. A minha cognição ela está comprometida pela dor que eu carrego em mim. Aí nada do que venha daquele lado presta. E não é assim. Todo governo tem coisas ruins, todo governo tem coisas boas.
O que nós precisamos aprender é nos tornarmos cidadãos responsáveis e fazer a nossa parte no contexto social para que o mundo melhore. E não engrossar a fileira daqueles que só sabem atirar pedra. Perfeito. E é interessante que o ideal seria uma epidemia de terapia, então, a humanidade toda Olha, fazer terapia para aprender. A gente tem que reaprender ou aprender a conviver um com os outros. algumas pessoas aprendem com a dor. Outras pessoas levam mais tempo para despertar. Eu sempre digo que as lágrimas são o colírio, né, que dilata as pupilas da alma para a gente enxergar Deus. A gente só vê Deus quando chora. Isso é muito de cada um, da história de cada um, do que a gente vem elaborando através das nossas vidas sucessivas. Então, isso é muito humano, muito compreensivo, mas que a gente precisa estar atento. E aí vai para aquele processo de maturação, Éder, que eu já disse aqui outras vezes, que muito pouca gente tem coragem de fazer. Ficar de frente do espelho e se perguntar qual é a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro. Perfeito. E não dizer que a parte é do governo, ou a parte é do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu filho. Qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro? De alguma maneira eu contribuí para viver aquilo que eu estou vivendo. E o espiritismo, ele traz muito esse aspecto, né? Ele não permite que a gente terceirize responsabilidade, né? Então, se em outras épocas a gente conseguia ali se esconder, né? Atribuindo, seja lá para o demônio, o... Ou se aprisionando pela própria culpa, né? Isso. Não existe, nós vivemos um tempo, né? Para muita gente que acredita que Jesus veio para carregar os nossos pecados, para muita gente isso ainda vale, né? Ele já levou os meus pecados, então eu estou salvo. O Espiritismo ele vem trazer para nós uma proposta de emancipação, que Jesus já havia trazido há mais de 2000 anos. Ele assevera que a cada um é dado conforme as suas obras. Então não tem ninguém inocente aqui na Terra. O Espiritismo, revivendo esse ensinamento, vem nos dizer, a partir do dia 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos é publicado, apresentado para a humanidade a carta de alforria das nossas consciências, ele vem nos dizer: não existem mais culpados, porém somos todos responsáveis. Perfeito. Tem uma parte que você menciona aqui, e eu acho interessante, né? Eu gostaria de saber como que o jovem deve se comportar, principalmente o jovem espírita, né? Dá para conciliar ser jovem, cristão e ainda assim aproveitar a juventude? Deve, né? Ser espírita, ser jovem cristão é ser um jovem normal. Mas entender que existem algumas coisas que não cabem, né? Todo excesso esconde uma falta, eu já disse isso outras vezes aqui. Então, quando eu mergulho na busca apenas do prazer, né? Porque a vida virou um grande banquete de gozos, virou um shopping center. E o jovem hoje tem aí diante dos olhos muitas coisas para aproveitar, para gozar a vida. Mas tudo deve ter um limite. Então eu posso estudar, eu posso beijar na boca, eu posso passear, ir para a balada, eu posso dançar. Mas é evidente que eu não preciso cheirar, não preciso me embriagar, não preciso fumar. Isso não é questão de santidade, é uma questão de inteligência, de preservar a sua estrutura física, orgânica, para que o espírito se manifeste com um instrumento minimamente saudável. Então eu posso praticar esportes, eu posso fazer muitas outras coisas. Tem muita coisa boa para se fazer. O fato de ser cristão ou de ser espírita não indica que eu deva ser um jovem diferente, me acreditando alguém que é privilegiado. Todos são filhos de Deus. Agora, é importante que a gente assuma essa paternidade, fazendo as coisas com responsabilidade. E você comenta aqui que Jesus ele foi um adolescente e ele alimentou a rebeldia saudável. Como que seria isso, hein? Pois Porque é. a palavra, né, Jesus e rebeldia já chama atenção. Jesus nunca se conformou com o mal, então ele era rebelde. Jesus não se conformava com a estrutura desse mundo, com aquilo que ele via, né? Quando ele traz a mensagem, olha, o meu reino não é desse mundo,
Ele quer dizer, não é fácil viver aqui. A gente vencer tudo aquilo que o mundo está vendendo para você ser quem você é. Eu aproveito, né, vou trazer aquele mantra que eu tenho trazido em todas as palestras que eu venho dizendo, venho fazendo nos últimos tempos. Acho que de um ano para cá, quase, eu venho citando sempre essa frase, do livro Alma e Moral do Rabino Newton Bonder. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Quando nós nos colocamos voluntariamente na solidão, nos abandonamos a nossa própria essência para viver aquilo que o mundo está me propondo, eu estou me deixando para trás. Eu não estou sendo fiel a quem sou, porque eu quero ser aquilo que o mundo diz quem eu deva ser. Eu não estou sendo fiel a mim mesmo, aos meus princípios. Eu estou buscando atender aquilo que fala mais de perto, as minhas sensações, a minha sensibilidade física, como dizia Platão, na sua dualidade. O mundo das ideias, que é o mundo perfeito, e o mundo sensível, que nos corrompe, que é o mundo das emoções e das sensações. Então, nem lá e nem cá, é o meio do caminho. E o meio do caminho, ele pede que eu tenha cuidado com os exageros, com aquilo que me rouba de mim, me sequestra. Se eu passar a maior parte do tempo dizendo sim para o mundo e não para mim, eu estou vivendo a solidão de mim mesmo. E isso fatalmente vai me levar, mais cedo ou mais tarde, para um adoecimento, porque eu não encontrarei completude, saciedade no mundo, porque eu sou um espírito, vivendo uma experiência humana. Eu vivo como ser humano, mas a minha essência é espiritual. Excelente. O Adilson, das outras vezes que você esteve aqui, né? E agora, você vindo recentemente, o Divaldo Franco desencarnou, né? Sim. Então, o que o Divaldo representou e representa para você, né? Muito bem. O Divaldo representou e representa muita coisa. Eu não citava essas circunstâncias anos atrás para não parecer que eu estava querendo me promover com aquilo ou que eu estava querendo aparecer. Depois de publicar mais de 100 livros, eu acho que eu não preciso aparecer mais, né? Meu trabalho já é reconhecido, etc. Mas eu tenho e-mails trocados com o Divaldo, orientações que ele me deu. Ele fez o prefácio do livro Nosso Lar para Adolescentes, em versos. Ele me aconselhou durante muitas vezes. Eu tive vários encontros com o Divaldo e dividi com ele espaço para responder perguntas em eventos grandes, como congressos, etc, etc. Então, eu sei separar muito bem o Divaldo humano e falível como eu, que ele não era santo, como Chico também não era santo, eram seres humanos, que escolheram buscar um caminho absolutamente louvável, apontando a direção para nós outros. Isso não significa que eles não tivessem dificuldades. As pessoas confundem o Divaldo e outros oradores espíritas, eu já falei isso uma outra ocasião, com aqueles que sabem tudo, então podem responder sobre tudo. Não, o Divaldo não poderia responder sobre tudo, eu não posso responder sobre tudo porque eu não tenho conhecimento sobre tudo. O Divaldo também não tinha conhecimento sobre tudo. Então, a imaturidade das pessoas, a idolatria, a estupidez humana, que quer alçar palestrantes espíritas ao posto de pop star, a necessidade que as pessoas têm de um ídolo para agarrar, para buscar alguma verdade que elas possam viver. É muito interessante. A dor de viver, e é difícil viver de fato, faz com que as pessoas busquem verdades. Mas não existem verdades. Não é? Temos 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões de narizes, 8 bilhões de verdades. Mas esses companheiros como Divaldo Franco, como Chico e como tantos outros que nós temos como nossa referência, eles são setas que apontam o caminho, mas a trajetória ela é individual. Então, quando eu escolho caminhar na direção
que eu vi ele caminhando, eu preciso entender que haverão percalços. E não são percalços fáceis. Nós somos agredidos por pessoas do nosso meio, pessoas que estão próximas a nós, pessoas que se incomodam, pessoas que sentem inveja, pessoas que confundem o mensageiro com a mensagem. Então, eu já passei por circunstâncias, eu, que sou uma pessoa limitada, que venho tentando fazer um trabalho de conscientização acerca da criança e do jovem. Imagino a solidão do Divaldo, quando, anos atrás, ele foi exposto na Rede Globo, no Fantástico, sendo difamado numa campanha muito bem elaborada. E no dia seguinte, pela manhã, e eu estou falando isso porque eu converso com pessoas que estavam com ele nesse dia. Quando ele acorda, vai tomar o café da manhã no hotel, as pessoas se acercam e perguntam para ele: qual vai ser sua resposta? E ele diz: eu não vou responder. Eu vou trabalhar. Então, esse exemplo ele me deu. Eu tenho feito isso dentro do meu universo muito pequenininho e muito limitado. Eu tenho trabalhado. E todas as pessoas que nos confundem, elas servem também como instrutores para que a gente não se envaideça e não tropece na vaidade, perdendo a bendita oportunidade da confiança que os espíritos estão hoje nos outorgando. É uma responsabilidade, né? E a gente tem que estar muito atento. E Divaldo, para mim, além de como um pai, assim como Richard Simonetti, com quem eu convivi também, sempre foi um orientador. E hoje eu posso falar desta forma, né? Eu tenho muitas mensagens de orientação que ele me enviou. Tem alguma mensagem, algo que ele esclareceu que você possa dividir aqui conosco que depois se confirmou, que você viu que aquilo serviu de, sei lá, de estímulo? Muitas, mas uma marcante que eu não tenho gravado, claro que eu não sabia que ia acontecer aquilo, né? Senão não teria gravado, né? Para ouvir sempre. Eu estava nos bastidores do Congresso Espírita do Distrito Federal. Tem uma foto que eu até já postei nas redes sociais. Eu estava sentado e ele veio por trás assim e me abraçou. E estava um círculo de pessoas. E ele me disse assim: o Adeilson, na atualidade, é o escritor médium mais profícuo. Quando ele disse escritor médium, ele me resolveu um enigma em mim. Porque até então eu não sabia de onde vinha tanta ideia e tanta inspiração. E hoje eu me apresento como escritor médium. Porque nada do que eu fiz ao longo desses anos eu fiz sozinho. Então isso marcou minha vida e me colocou exatamente no lugar que eu devo estar. Num lugar de responsabilidade, mas num lugar de quem deve ter a consciência de que não produz nada sozinho. Perfeito. E já que você mencionou nessa questão assim do livro ali, do conteúdo, você consegue perceber bem quando é algo escritor, que ali você está desenvolvendo, seja por pesquisa, uma ideia, e quando é um livro que é totalmente, que nem passava pela sua cabeça escrever e é um livro de um autor espiritual? Consigo. É interessante, quando o livro é um livro mediúnico, nos dias que antecedem o início do trabalho, eu vou ficando impregnado pela ideia central daquilo que vai ser escrito. Então, a partir daquele instante, a minha mente, ela fica... Você sabe, eu vou dar um exemplo muito pobre, mas eu acho que dá para ilustrar. Eu contei isso para um amigo, ele deu muita risada. Sabe quando tu coloca um perfume que aquele tu toma banho e o cheiro não sai? É assim que eu fico. Só que é na minha mente. Nós recebemos recentemente, se você me permite, um livro que certamente vai surpreender muita gente e as pessoas vão ficar, como toda obra, né? As pessoas aplaudem e apedrejam, mas o livro não é meu, eu estou bem tranquilo. Uma obra
de Bezerra de Menezes, que é um livro arrebatador para o consolo dos pais. O livro se chama Um Céu para o Meu Filho. É uma história marcante, contundente e emocionante. Eu não vou ficar dando muito spoiler, mas é um livro em que Bezerra e a mãe dele, Dona Fabiana, participam da obra, falando para todas as mães que tiveram os filhos separados através de suicídios e de situações outras dolorosas. Bezerra vem nos dizer que Deus tem um céu para cada filho e dizer para as mães que têm seus filhos em sua vida que o céu na terra é o colo de uma mãe. Bonito, hein? E tem previsão, mais ou menos, para esse livro? Ele sai esse ano ainda. Ele deve sair até novembro. É difícil falar sobre esse livro. Sim. É muito difícil para mim. Mas foi assim que se deu. E acredito que um aspecto muito importante da doutrina, e a gente sempre que tem oportunidade toca aqui no podcast, Adeilson, é esse aspecto consolador, né? E até o Jorge Elahá, que esteve aqui, ele falou, né? Me desculpe as outras religiões, as outras doutrinas, mas nenhuma tem esse aspecto do consolo tão forte como a doutrina espírita, né? De esse poder de consolar, principalmente aquelas mães, né? Sim. E os pais que É dão porque um até logo para os filhos, né? quando você pensa bem, inclusive nesse livro, tem um caso de um jovem palestino que a mãe, que viveu no Brasil durante um tempo, ela estava passando por uma situação dolorosa e antes de voltar para a Palestina, ela tinha uma amiga espírita que deu para ela um santinho do Bezerra. E quando o filho dela foi aliciado por extremistas e agiu como homem-bomba, ela ficou tão desesperada que ela pedia para Alá, para o profeta Maomé. E você sabe que uma mãe, né? E ela pedia também para Bezerra de Menezes, para olhar o filho dela. Porque ela imaginava, ele não foi para o paraíso com rios de leite, como se aliciam muitos jovens, né, com promessas de paraíso. Então Bezerra se encontra com ele. E conversa com ele, o consolando. E depois de um tempo, quando a mãe adormece e sai do corpo, Bezerra vai buscá-la para visitar. Para visitar o filho, né? É muito forte, sabe? Muito forte. E é muito bonito. Então, esse é o aspecto do espiritismo para uma vida sempre desafiadora aqui na Terra. O espiritismo é sim um consolo para o meu coração, para o seu coração. E para a grande dor, a máxima dor, creio eu, que se vive aqui na Terra, que é a morte de um filho para uma mãe. O título dessa obra? Um Céu para o Meu Filho. O Adeilson, surgiu aí no meio espírita, né? De modo geral, eu queria saber sua opinião sobre a pesquisa do censo, né? Do IBGE, sobre o espiritismo, sobre os espíritas, e eu ouvi muita opinião, né? E eu gostaria de saber a sua. Qual que foi o seu impacto com relação a isso? Não tive nenhum impacto. Nada me impressiona e eu não estou preocupado em fazer com que cresça o número de espíritas. Nós não fazemos proselitismo. Nós aprendemos, segundo as próprias palavras dos benfeitores, né, do Chico, que o espiritismo é a religião do futuro e não o futuro da religião. A humanidade não se tornará espírita, o Brasil não se tornará espírita. Aquilo que o espiritismo traz para nós, dentro da sua proposta doutrinária, ele se baseia em realidades verdadeiras das leis naturais. A reencarnação é uma lei natural e outras circunstâncias mostram para nós pluralidade dos mundos habitados, etc, etc. Então, tudo que o espiritismo trabalha, ele trabalha dentro das leis naturais. Quando os homens, e aí não cabe o rótulo religioso,
se aproximarem no entendimento da religião, porque o problema nunca foi a religião, o problema sempre foram os religiosos. Quando o homem se aproximar do entendimento dessas verdades naturais, quando todos aceitarem a reencarnação, todos não se tornarão espíritas, porque a reencarnação precede o espiritismo. Já é da história da humanidade, porque faz parte das leis naturais. Então acreditarão na reencarnação, mas não serão espíritas. Quando entenderem que na igreja pentecostal o Espírito Santo se manifesta, são entidades que se manifestam através de médiuns, estarão dentro de uma lei natural, aceitando, mas não necessariamente se tornando espíritas. Então, não me aflige o censo do IBGE. O que nos aflige é, mesmo nós que nos dizemos espíritas, nos portarmos como efetivamente espíritas. Isso que é o mais importante. Vivendo a compreensão dessas leis naturais. Isso que eu acho que seria fundamental. E o IBGE está aí para fazer pesquisas, cada um responde o que quer, mas nós vamos exemplificar o espiritismo pela nossa conduta, né? Porque protestantes, budistas e outros religiosos, quando enfrentam as suas tempestades, eles buscam beber também, dentro das instituições espíritas, a água do consolo. Perfeito, excelente. Ó, para você que chegou até aqui nesse episódio, para a gente saber que você chegou até esse momento, comente aqui, jovens. Coloca aqui no comentário os jovens que a gente vai saber que você chegou até aqui. Ó, Adilson, a gente postou nos stories, né, nos status lá que você estaria conosco e pediu que o pessoal enviasse, né, perguntas. Então a gente tem algumas perguntas do público para te repassar. Mas antes de eu ler, quais seriam o seu top 5 sugestão de livro, né, espírita? Seu top 5 livro espírita. Eu vou sugerir o primeiro que eu li quando eu me tornei espírita. É um livro chamado pequenininho de bolso, da Federação Espírita Brasileira, que se chama Coragem. Coragem. Psicografia do Chico Xavier, Espíritos Diversos. Né? O segundo livro, eu diria que é Paulo Estevão. O terceiro livro, que me trouxe assim um impacto muito grande, Diversidade dos Carismas, o nome dele já vem, Diversidade dos Carismas. Já sugeriram aqui esse, hein? Eu vou ver se eu lembro. É um livro muito bom. É Hermínio de Miranda, o autor. Quantos tem? 3. 3. 4. É o Ouvindo Deus na Tempestade. Seria o primeiro para mim hoje, eu coloquei em quinto, porque ele ainda vai ser lançado, é Um Céu para o Meu Filho. Se você me permite, né? Sim. Um Céu para Meu Filho. Eu não falei nenhum infantil, né? Mas eu deveria falar livros infantis. Então eu vou... E todos os infantis, né? Então eu vou fazer um outro top. Top 3 das tuas obras só infantis. Infantis? Belinha e a Lagarta Bernadette, que eu escrevi para minha neta. Foi o primeiro dessa... Foi Belinha e a Lagarta Bernadette. Esconde, Esconde, que eu lancei pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um livro mediúnico de um garoto com câncer que veio me contar que a morte é uma brincadeira de esconde-esconde. É um livro emocionante. Que livro incrível, hein? Eu vou trazer para você de uma próxima... É emocionante o livro. Esconde, Esconde. Foi parar até dentro da biblioteca de um hospital de São Paulo, no setor oncológico. E como que foi isso aí, né, E foi parar dentro de um velório de um menino que tinha desencarnado com câncer. A mãe levou o livro, porque ela ganhou na antessala do consultório médico. Eu estava em casa cozinhando há muitos anos atrás e eu estava aborrecido porque os meninos viviam pulando o quintal para pegar as pipas que caíam no quintal. E aí eu escutei um barulho e fui olhar, tinha um menino. Só que quando eu olhei para ele, eu senti um negócio diferente, uma emoção, um impacto energético. E ele olhou para mim e falou assim: "Oi, tio, é tu que escreve história para crianças?" Aí eu disse: "Sim, sou eu." Já, assim, muito envolvido. Então eu vou voltar para contar a minha história. Aí ele voltou à tarde.
e contou a história. Quando ele estava na Terra, todos os dias que o pai chegava, ele brincava de esconde-esconde. Aí ele ficou doente. Ele vai descrevendo de uma maneira tão bonita, tão sensível, né? O nome dele é Christian, do menino. E aí ele desencarna, e, enfim, depois ele volta com uma benfeitora o acompanhando à casa dos pais para tentar, de alguma forma, fazer com que eles entendessem, né, que a morte, ele estava escondidinho dentro do coração deles. E que ele estava no mundo espiritual contando para o dia que eles iam se achar de novo. Aí ele conta no final do livro. 10, 9, 8. É muito contundente. Que episódio esse aqui, hein? Tá Muito mexendo com bonito. nossos corações aqui, hein, Muito Deus. bonito, é. Aí tem muitos livros, né? Esses livros seus, assim, são de várias editoras, né? Eu publico em várias A editoras. pessoa que quiser encontrá-los, Procura, pode entrar no Google, procurar Esconde-Esconde. Tem a livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, livrariaespírita.org.br. livrariaespírita.org.br. Aí você vai encontrar lá Paulo Estevão para jovens também. Tem um outro livro que eu escrevi chamado Na Mochila, que é um livro tipo Um Minuto de Sabedoria para adolescentes. Enfim, é muita coisa, né? Então, os livros infantis. E depois veio o Livro dos Espíritos para criança, o Evangelho para criança, e vem agora o Boa Nova, né? A maior história de todos os tempos. E vai por aí. bacana. Parabéns pela sua dedicação, sua tarefa, meu Deus. Que Deus continue te iluminando. Amém. Eu vou passar aqui já para a pergunta do público, né? Deixa eu ver. Eu mandei pelo nosso. Tá no nosso grupo aqui, né? Deixa eu achar. Achei. Ó, tem. Deixa eu te falar quantas tem. 1, 2, 3, 4. Tem umas 14 perguntas. Dá outro episódio, né? Deixa eu selecionar aqui, ó. Vamos Fica à lá. vontade, vamos Ó, lá. como foi escrever O Gladiador? Isso é da outra história, né? Porque nasceu de um encontro com o espírito Humberto de Campos, que eu já contei aqui, eu acho, no episódio. Acho que não. Se quiser contar, fica à vontade. Meu Deus do céu. 2013, 2014 foi um livro emocionante, também mediúnico. 2013, 2014 eu encontrei com o Haroldo Dutra e com o Júlio Corradi, que é o diretor do Instituto Ser, no hotel em frente ao centro de convenções, onde acontece o Congresso Espírita de Goiânia. Eles me convidaram para almoçar com eles, que eles queriam conversar comigo. Foi lá que nasceu o Encontro com Humberto de Campos, o livro que só saiu agora, que é o Boa Nova para Criança. Nasceu aí, nessa época. Então nós fomos almoçar, eles me convidaram para almoçar. Naquela época o Haroldo estava fazendo uma palestra para cada capítulo do livro Boa Nova. Ele já tinha feito 9 episódios. Tinha 9 DVDs. Eles me deram os 9 DVDs de presente no almoço. E me disseram, vê se você consegue criar alguma coisa. O congresso acabou, eu vim embora para São Paulo. 30 dias depois, o Júlio me mandou uma mensagem pelo Facebook, me dizendo que eu precisava ir a Belo Horizonte, porque eles tinham para ver as coisas lá. Então, para mim, ele está falando sobre o projeto do livro Boa Nova, que eles me sugeriram, a adaptação. Passaram-se mais uns 20, 25 dias, ele me manda mensagem pelo WhatsApp. Você tem que vir a Belo Horizonte porque aconteceu algo do seu interesse. Eu falei, arruma um lugar para mim dormir. Dormia, foi na casa da irmã dele, que eu vou comprar as passagens. Eu mesmo compro. Comprei as passagens aéreas. Poucos dias depois eu desembarcava em Confins, às 11h30 da manhã. Ele me pega no aeroporto e a conversa começa a ficar estranha, porque é uma história surreal. E ele me diz assim, olha, Deilson, tudo aquilo que o Instituto Ser, faz tempo, quando começou a estourar o Instituto Ser, o Haroldo, aquela 7 minutos com Emmanuel, aquela coisa toda. Tudo que a gente faz com a orientação dos espíritos. E tem espíritos se manifestando no Instituto Ser, espíritos muito conhecidos, no meio espírita, etc, etc. Se você não quiser acreditar,
eu te levo de volta para o aeroporto, você pode voltar para São Paulo. Eu falei, mas eu já estou aqui em Belo Horizonte. O que está acontecendo? Não, sabe o que é, Adeilson? Ele falou assim, bem constrangido. Não fomos nós que te chamamos aqui. Foram os espíritos. Eu falei, eu não sabia que espírito tinha Facebook. Então, era uma situação inusitada. Eu fiquei incrédulo diante daquilo. E ele me disse, nós vamos, são 11h30, no caminho do Instituto Meimei, o Instituto Meimei em Belo Horizonte. Naquela época havia uma sala dentro do Instituto Meimei, onde funcionava o Instituto Ser. Nós vamos passar no shopping, você vai almoçar, às 14 horas tem reunião mediúnica no Instituto Meimei. O espírito se incorpora lá e tu pergunta para ele por que ele te chamou. Aquilo me mexeu comigo. Eu não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. Só consegui comer 3 folhinhas de alface. Fomos para o Instituto Meimei. Chegando lá, eu encontrei as 2 filhas do seu Lúcio Abreu, espírito que já ditou livros sobre evangelização, irmão do senhor Honório Abreu, que ensinou o evangelho para o Haroldo. A minha amiga Cláudia e a minha amiga Tânia. Elas me receberam, já conheciam as minhas obras infantis, foi aquela festa, tapete vermelho e tal. 14 horas, hora da reunião mediúnica. Fomos para uma sala. Nos sentamos em uma mesa retangular como essa. Sentou na ponta da mesa Cláudia, sobrinha do seu Honório. Eu sentei aqui, na minha frente sentou uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Do lado dela sentou a Tânia, outra filha do seu Lúcio Abreu. E na frente da Tânia sentou o Júlio Corrade. Ele pegou um gravador, ligou e colocou em cima da mesa. Eu tenho a gravação até hoje. Fez uma prece, uma leitura, o espírito incorporou, virou para mim e disse assim, eu pedi para te chamar aqui porque a gente fica do teu lado falando as coisas e você não acredita. Sabe aquela obra assim, assim, assim? Aí ele falou do Gladiador. Porque eu tinha escrito 3 capítulos em um estilo literário e passaram-se 10 anos e eu nunca mais consegui escrever com o mesmo estilo literário. E ali foi uma reunião de 50 minutos, ele conversando comigo, me aconselhando. Ele me disse, eu entendi isso só passados 11 anos, quando eu fui ouvir de novo, eu fui consolado antes do problema que eu iria viver. Que ele me pediu para ser dócil, para não recalcitrar, para não revidar. E foi muito grave o que aconteceu. E eu consegui não revidar. E quando eu voltei para São Paulo, depois de alguns anos, que eu fui ouvir de novo, estava tudo ali. Ele me disse, se você quiser, nós estamos nos apropriando da sua vida. E foi falando, ele falava de coisas que só eu sabia. Foi muito choro da minha parte, né? Mas ele não me expôs. Ele dizia, não precisavam te perseguir tanto como te perseguem. Ele me disse uma frase inesquecível, você é muito tolerado e pouco desejado. E no final ele disse assim, se você quiser, posso falar isso hoje por causa da minha já trajetória, né, digamos assim, que eu espero que ainda seja longa. Ele me disse, se amanhã você quiser ser internado no manicômio, você diga que você estava aqui falando com Humberto de Campos. Então foi, nunca mais esqueci isso, evidentemente, não dá para esquecer. A médium é uma médium, não sei qual o adjetivo que eu poderia dar, uma médium muito, é um filtro muito transparente, muito claro. Uma pessoa que tem feito um trabalho mediúnico, nem é tão conhecida, mas é uma mulher que cuida de galinha e de porco no quintal e vai receber mensagens de Humberto de Campos e de outros espíritos muito conhecidos que você não sabe de onde sai aquilo, como era Chico. Não estou comparando, só estou dando um exemplo. Então é uma pessoa especial que acabou se tornando minha amiga, inclusive ela viria no Guarujá agora em outubro próximo, mas não poderá vir. Mas tem alguns livros publicados e essa foi uma passagem. O livro Gladiador tem esse universo aí de situações emocionantes. E é um livro já lançado, É né? Aí lançado, depois é. eles falam, então vamos escrever. É, eu voltei para casa há 3 semanas, o livro estava pronto. Olha que incrível, hein? Muito Tem bacana. na Amazon, né? Enfim.
Aqui tem bastante pergunta, eu vou resumir em uma só, né? Que diz assim: como atrair mais jovens para a casa espírita? É, quando o jovem assume uma tarefa na casa espírita, como eles devem se comportar? Enfim, muito sobre isso, sobre o jovem na casa É espírita. como o jovem deve se comportar ou como o dirigente deve se comportar com relação ao jovem. Porque se existem poucos jovens nas casas espíritas é porque os dirigentes não estão preparados para lidar com os jovens. Porque eles lidam às vezes com o jovem como lidam com os filhos em casa. Então o jovem ele pode sim ter tarefas confiadas a ele, não é? Nós podemos acompanhá-los, mas a gente precisa entender que uma relação saudável ela pressupõe confiança, tanto com o filho em casa quanto com o jovem na casa espírita. E não é só copinho com água que eles devem atender. Eles podem fazer preces iniciais, podem fazer exórdios, dê oportunidade e você vai se surpreender. Se Kardec não trabalhasse com jovens, nós não teríamos a codificação espírita hoje. Excelente. Fica aí a sugestão também para quem quiser assistir. A gente tem um episódio quando foi no Rio de Janeiro com o Thiago Brito e o filho dele Sim, eu assisti. de 16 anos ali, né? Um episódio muito especial, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não vou falar o nome da pessoa, né? Mas ela diz assim, ó: meu filho faleceu sem saber que seria pai. Seu filho tem hoje 4 anos. Será que ele sabe sobre o filho dele? Claro que sabe. Sabe e está feliz pela paternidade. É importante olhar para o filho e ver ali, dessa semente do seu filho que partiu para o mundo espiritual, a possibilidade de desenvolver um sentimento de gratidão. Gratidão. Nós certamente auxiliaríamos muito aqueles que partiram e aliviaríamos muito as nossas dores, desapegando, entendendo que nós podemos abraçar esses nossos queridos através da oração, através da prece, através dos sorrisos do seu neto. O seu filho está sorrindo para você e pedindo: mamãe, continue. Mamãe, não desista. Mamãe, eu estou aqui. Todo esse amor que transborda do seu peito, que é gigante e é imenso, pode ser dividido com o seu filho que está no mundo espiritual e com essa semente que ele deixou aqui na Terra. Excelente. A Paula diz assim, ó: para quando um ciclo de palestras em Portugal e venda dos livros em terras lusitanas? Bom, essa pergunta eu dirigiria para os editores e para os dirigentes de Portugal. Nós podemos compor uma jornada de palestras. Eu me comprometo a reservar 20 dias. Aproveito, vou na Alemanha ver minha filha em Berlim. E teria muita alegria em estar em Portugal e quero muito ir a Portugal, porque eu tenho corações amados aí que eu quero abraçar. Na cidade de Braga, tenho paciente aí, ex-paciente, pessoas que estão muito bem e que eu quero abraçá-los. Então, antes dessa encarnação terminar, eu estarei aí. Excelente. É uma pergunta que constantemente vem aqui na página, né? De qual maneira cada um pode descobrir o seu propósito na Terra? Então, eu vou citar o filósofo Sêneca. Sêneca disse uma frase, eu estava lendo o livro dele, A Felicidade, e eu fiquei assim, achando que ele é um filósofo meia boca, porque ele diz assim: nós podemos ser felizes todos os dias de maneira perene. Quando eu li isso, eu falei: esse filósofo devia beber, porque ser feliz todos os dias de maneira perene é bem difícil aqui na Terra. Mas no virar das páginas, Sêneca me surpreendeu quando ele disse assim, e aí eu digo a você que quer descobrir seu propósito: você pode ser feliz na Terra todos os dias de maneira perene, quando você for fiel aos seus princípios. Só se pode ser feliz sendo fiel aos nossos princípios. Para que eu possa descobrir o meu propósito, eu preciso ouvir o meu coração. O que acontece é que nós recebemos informações do mundo, informações muito difusas, que nos confundem, porque mostram vários caminhos e nós ficamos olhando para os caminhos e esquecemos de olhar para dentro do nosso coração, onde estão gravadas, escritas,
não é? Aquilo que certamente irá nos alegrar e nos fazer bem. O propósito não significa que eu tenha que ser um escritor, mas pode significar que eu encontre o meu propósito sendo um pai. Que eu possa encontrar o meu propósito sendo um professor. Tudo pode ser feito com amor, e no amor a gente encontra alegria. Encontrando alegria através do amor, a gente encontra a realização. E nós devemos ter isso em mente. Quando você se indagar qual é o meu propósito, não olhe para os propósitos alheios, nem para aquilo que o mundo diz que você deve ser. Como Sêneca aconselha, seja fiel aos seus princípios, que provavelmente, certamente, você vai encontrar o seu propósito. Perfeito. Vou para a última pergunta aqui que a gente separou. A Carol diz assim, né? Qual será o próximo romance espírita? Romance? Tem sim um romance. Tem um romance muito bonito e muito emocionante que está na comissão editorial da Federação Espírita Brasileira. É um romance belíssimo, com personagens adolescentes, que se chama Foi Bom Me Encontrar em Você. É uma história muito emocionante que a gente está aguardando aí, né? Ah, tem outro. Eu recebi um romance do espírito Rochester, que se chama O Outro Lado do Espelho, que se passa no século XVI, XVII. Enfim, estão aí no forno. Tá? Desculpa, é muita coisa e eu não guardo tudo, mas tem sim 2 romances aí no prelo. Perfeito. Então, ó, quem quiser acompanhar os outros episódios com a Adeilson, né? Mediunidade na adolescência, episódio 91. Sexualidade, mediunidade e obsessão na adolescência, o episódio 60. E as redes sociais, Adeilson Sales Oficial, no YouTube e no Instagram. No Instagram também tem o outro Instagram dele, Adeilson Sales Escritor. E queria deixar esses minutinhos finais, Adeilson, para você encerrar esse podcast da maneira que você quiser, e eu agradeço mais uma vez a sua participação. Viu? Depois você me fala quando é que esse podcast vai rodar, né? Porque tem uma fila aí, né? Não, já vai. Não, esse já vai nessa quarta mesmo, é. Quarta-feira mesmo? Amanhã. Então amanhã nós teremos esse podcast. Eu tenho que agradecer, olhando para você aqui, e dizer que nós somos parceiros. O teu crescimento é o meu crescimento. Então me honra sentar nessa cadeira onde estiveram sentados outros parceiros, André Trigueiro, Tiago Brito, Jorge Elahá e tantos outros companheiros do movimento espírita da Praia Grande, todos que se sentaram aqui. Eu quero dizer para você que nos acompanhou, né, nos deu a honra, que a vida, o grande propósito da sua vida deve ser você. Mude o jeito de olhar para si mesmo e também mude o jeito de olhar para os outros, principalmente para aqueles que você gostaria que eles mudassem, mas nós não temos como modificar os outros, mas nós temos como mudar o jeito de olhar para os outros e de olhar para nós mesmos. O propósito da vida está nisso, em me descobrir, entender que eu sou um grande investimento de Deus na Terra, que ninguém está aqui à revelia do amor de Deus e que nós não podemos dilapidar o tempo de Deus, o tempo que Deus investe em nós. Nós não podemos ser usufrutuários desse tempo e ficarmos aqui alienados, sem colocar um tijolinho, por menor que seja, na construção de um mundo novo. Cada um de nós é um tijolo da olaria de Jesus, que fomos convidados a nos colocar na edificação do mundo novo. Eu desejo que você e todos que nos veem, nos ouvem, aqueles que irão nos ouvir ainda, entendam isso, que é importante ser fiel aos nossos princípios. Assim seremos usados por Deus. Muito obrigado. Não tem como falar mais nada, né? Depois disso. Muita paz a todos.